O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar a festa de São João Evangelista, apóstolo do Senhor. São João, aquele que é apresentado na Sagrada Escritura como o discípulo amado, como aquele que era mais próximo a nosso Senhor. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, nós vemos São João afirmando a verdade da encarnação de nosso Senhor. Por isso que é tão propício celebrar São João neste tempo do Natal. Por quê? Porque no tempo de São João existia uma heresia chamada gnose, docetismo. Isto é, era uma heresia gnóstica que falava que o corpo de Cristo era uma aparência. Daí vem docetismo. Dóquel quer dizer aparente. Então o corpo de Jesus não era verdadeiro. Jesus Cristo não tinha se feito verdadeiramente homem. Ora, se ele não se fez verdadeiramente homem, ele não assumiu verdadeiramente a nossa natureza. E o que não foi verdadeiramente assumido, não foi verdadeiramente redimido, salvo. Então a nossa salvação estava em jogo. Então São João, ele vai nessa primeira carta, nesse trecho que nós acabamos de ouvir, ele vai enfatizar essa realidade. Ele diz: caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. Então, as nossas mãos tocaram, nós vimos, porque ele quer enfatizar esta verdadeira encarnação do Verbo para salvaguardar a nossa salvação. Para dizer, por isso nós somos salvos, porque aquele que nasceu, ele se fez um de nós, e ele verdadeiramente sofreu por amor a nós, foi crucificado por amor a nós, e ressuscitou para a nossa salvação. Pois bem, então, mas quem foi São João Evangelista? Quem foi o discípulo amado? As Sagradas Escrituras nos dizem que ele era discípulo de um outro João, o Batista. Vocês podem ver lá na carta, lá no Evangelho de São João, no seu Evangelho, ele fala no capítulo 1, a partir do versículo 35, ele diz assim: no dia seguinte, estava lá João Batista, estava lá João, com 2 dos seus discípulos. Um deles era São João Evangelista.
jovenzinho. São João, quando foi chamado, ele tinha em torno de 18 a 20 anos, não mais do que isso. Pois bem, com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Então, João Batista apontou, João Evangelista com outro discípulo foi ao encontro de Jesus. Jesus viu que estava sendo seguido e perguntou: o que procurais? E eles respondem: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. E diz que eles passaram aquela tarde com nosso Senhor, foram aonde ele morava e ficaram com ele todo aquele dia, e era a hora 10ª, isto é, por volta das 4 da tarde. Lembremos que os judeus começavam a contar as horas a partir das 6 da manhã. Então aquilo ficou marcado, marcou aquele encontro com o nosso Senhor, ficou marcado que ele guardou, depois de muito tempo, ele guardou até o horário, era mais ou menos, era por volta das 4 da tarde, quando algo muito importante acontece na nossa vida, meus santos, nós recordamos às vezes a posição do sol, se o dia estava muito claro, se o dia estava meio nublado. Por quê? Porque aquilo nos marcou. Nós somos capazes até de guardar mais ou menos o cheiro. Se você estava na casa, você lembra mais ou menos o cheiro. Quem é que não tem essa experiência? Sei lá, eu pelo menos tenho essa experiência. Quando eu volto para a casa da mãe, quando vou lá para a casa da minha mãe, eu chego lá e eu reconheço a casa já pelo cheiro. É um cheiro bom, tá? Eu reconheço a casa pelo cheiro. Por quê? Porque aquilo de alguma maneira marca você. Você lembra até mesmo do cheiro de pessoas, de uma criança, do marido, da esposa. Você se recorda porque são realidades que marcaram você. Pois bem, São João ele diz, era mais ou menos 4 da tarde, quando nós passamos o dia todo com ele. Eles depois voltam, né, para a sua vida diária, e nosso Senhor, que não desiste, diz que tem um segundo encontro. Está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 19, que diz assim, Marcos, capítulo 1, versículo 19, que diz: uns poucos passos adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os 2 irmãos lá pescando. Estavam numa barca, consertando as redes. E Jesus os chamou, e eles deixaram, aí sim, agora eles deixaram tudo. Deixaram a barca, as redes, o Pai, e seguiram Jesus. Ali, segundo o Evangelho de São João, seu Evangelho, foi o primeiro encontro. Aqui em São Marcos agora, eles deixam tudo e seguem Jesus. E a vida de São João é marcada por essa fidelidade amorosa, por essa fidelidade forte, por essa entrega generosa a nosso Senhor. Ele é o único que não abandona Jesus nem na cruz. Ele literalmente deixou tudo para trás e centrou Jesus na sua vida. Colocou Jesus no centro da sua vida. Toda a sua vida agora era vivida e vista a partir de Jesus. A partir do seu chamado, tudo mudou. E, meus santos, isso que aconteceu com São João deve acontecer com todos nós. Isto é, o chamado de Deus na nossa vida. E aqui todos nós temos um chamado ou chamados de Deus. E nós precisamos ser dóceis. Nós não podemos resistir
aos chamados de Deus, que às vezes a gente tem a ilusão de achar que tem vocação, tem chamado de Deus apenas padre, freira, nada disso. Todos nós somos chamados. Deus nos pensou a cada um de nós. Imagine, desde toda a eternidade, Deus pensava em João, que haveria de chamá-lo e fazê-lo apóstolo, um dos 12. Mas isso que se aplica a São João, se aplica a todos nós. Imagine, de alguma maneira, nós somos eternos no pensamento de Deus. Porque não é que Deus, num dado momento, Deus pensou, eu vou criar o Overlan. Eu vou criar um caboclinho que vai receber um nome bem estranho, Overland. Não, nada disso. Deus desde sempre me pensou. Deus desde sempre pensou você. E Deus tem um propósito para a sua vida que vai se realizando de acordo com os sims que você for dando a Deus. Pois bem, isso, repito, que se aplica a São João, se aplica a todos nós. Nós precisamos ser generosos, dóceis, obedientes e amorosos na nossa entrega a nosso Senhor, seguindo nosso Senhor por onde quer que Ele vá e por onde quer que Ele nos chamar, que Ele venha a nos chamar. Então essa docilidade a nosso Senhor. E diz então que São João, evangelista, ele se entrega com generosidade, ao ponto de ele ser o mais íntimo a nosso Senhor. E o seu evangelho, sem sombra de dúvidas, o mais teológico, o mais profundo. Meus irmãos, descobrir a vocação é descobrir o caminho para a sua salvação e santificação. Você vai dizer, padre, mas a minha vocação é ser santo. É verdade, meus santos. Todos nós somos chamados à vocação primeira, a vocação universal de todos nós é a santidade. Mas este chamado à santidade se particulariza no chamado particular, se particulariza no chamado particular, foi bem pleonástico, né? Se particulariza no chamado individual, único de cada um. Então, a uns, Deus chama a santidade no sacerdócio, a outros, Deus chama a santidade na vida consagrada, a outros, Deus chama a santidade na vida matrimonial, a outros, Deus chama a santidade na vida consagrada no século, no mundo, e mesmo dentro da vida sacerdotal, existem os chamados particulares. As coisas vão também mudando. Imagine, quando a Virgem Maria disse sim a Deus, ela não sabia tudo aquilo que lhe aconteceria e as mudanças que viriam. Quando São José disse sim a Deus, ele não sabia tudo aquilo que Deus pediria a ele. Então, nós precisamos estar sempre dóceis à vontade de Deus, à manifestação da sua santíssima vontade na nossa vida, mas nessa fidelidade amorosa, de dizer, Senhor, eu quero o que Tu queres, eu quero fazer a Tua vontade, porque Tu me amas e eu Te amo também. Senhor, eu quero com generosidade e com alegria ser fiel a Ti, não simplesmente uma fidelidade rígida, mas sem amor, não uma fidelidade cheia de amor, de devoção, de dedicação, de entrega, de generosidade, de quem busca descobrir a vontade de Deus para como que uma pretensão amorosa, uma pretensão louca de quem ama, de querer descobrir os propósitos de Deus para realizá-los mesmo antes que Ele os peça. Imagine, isso é uma loucura de quem ama,
querer descobrir a vontade de Deus para se antecipar, querer fazer a vontade de Deus, mesmo as mais difíceis, e esconder dele o sacrifício que nos é exigido. Santa Teresinha tinha essa loucura amorosa. Ela fazia as coisas por nosso Senhor, aquilo que lhe custava, e ela como que escondia de Deus o que ela sofria por causa daquilo, porque ela não queria entristecer nosso Senhor com o seu sofrimento. É claro que Deus, Ele vê a nossa alma, Ele lê os nossos corações. É claro que o Senhor sabia o quanto lhe custava aquela fidelidade, mas ela amorosamente como que disfarçava para não entristecer nosso Senhor. Isso acontece conosco, quando nós amamos uma pessoa, e uma pessoa nos pede algo que nos custa, e a pessoa sabe que aquilo será muito difícil, a gente diz, não, fica tranquilo, para mim assim, eu vou fazer com facilidade, facilidade, mas você não quer dizer que será muito difícil, porque você ama aquela pessoa, e você não quer entristecer o coração dela com o seu pesar, com o seu penar, com o seu sofrimento. Então nós precisamos, meus santos, pedir esse dom do alto, que Deus venha em nosso auxílio, para que nós possamos realizar a vontade de Deus na nossa vida, de uma maneira amorosa, como fez São João, com muito amor. E às vezes, quando as lágrimas vierem, nós diremos a Ele que são lágrimas de alegria. São de alegria, Senhor. Não é assim que as nossas mães, os nossos pais fazem, quando às vezes choram diante de um sofrimento, sei lá, a filha que se casa e que vai formar a sua família, e o pai e a mãe choram, e para não entristecer a filha, dizem que é de alegria, quando na verdade é de tristeza, porque a filha está saindo de casa. Mas é alegria, meu filho, porque não quer entristecer a pessoa amada. Não entristeçamos nosso Senhor, não entristeçamos com os nossos pecados, não entristeçamos com as nossas infidelidades, com a nossa mesquinhez, não entristeçamos também com as nossas lamúrias e reclamações. Quantas vezes vivemos reclamando de Deus as cruzes que Ele nos permite, as cruzes que Ele nos apresenta, e nós fazemos com cara feia aquilo que deveríamos fazer com um coração cheio de amor, porque foi assim que Ele fez. A palavra de Deus diz que Ele nos amou, e nos amou até o fim, morrendo de morte de cruz. O que é que quer dizer que nosso Senhor nos amou até o fim? Quer dizer que Ele nos amou até pregado na cruz. Não é que Ele amou e por amor se deixou crucificar, mas quando veio a cruz, Ele se entregou ao desespero, à amargura. Não, Ele na cruz, Ele rezava por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Percebe? Quando Ele era flagelado, Ele se lembrava de nós, e isso não é poesia, isso é verdade. Ele se lembrava de mim, era pelos meus pecados que Ele apanhava, amarrado ao tronco. Então, isso deve nos inspirar também nas nossas pequenas dores, seja olhando Jesus, o exemplo maior, seja olhando São João Evangelista, que é um belo exemplo que nos é dado. Pois bem, então São João vivia, se vocês pegarem os seus escritos, vocês vão ver o quanto São João, quase que ao cansaço, ele fica repetindo: filhinhos, amai-vos, amai-vos, amai a Deus, amai o próximo. Mas por que São João, pelo amor de Deus, ficava repetindo o tempo todo: amai, 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 amai? E São Jerônimo vai responder, né? Por que é que São João ficava repetindo tanto:
amai, amai, amai. E São Jerônimo vai afirmar, abre aspas, isto diz, porque este é o mandamento do Senhor. Se cumpre este mandamento, não é preciso mais nada. Se você ama, você pode fazer o que você quiser, se for movido por amor. Porque o amor não é inadequado. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, né? Uma carta tão conhecida a nós, Coríntios capítulo 13, versículo 4. Vocês vão encontrar nas traduções amor ou caridade. Hoje eu vou falar amor, mas poderia com mais propriedade falar caridade. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante, o amor não é escandaloso, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, não é inconveniente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acabará. Então, se você amar, você não fará nada de inconveniente. Se você amar, você não cometerá injustiça. Isto é, você não dará ao outro o que pertence a Deus, e você não tomará dele aquilo que a ele pertence. Então você não peca. Se você amar de verdade, o problema é que a palavra amor no nosso mundo se vulgarizou, se foi rebaixada de tal maneira que qualquer ato indecente se denomina amor. Mas não, o amor é a realidade mais sublime, ao ponto de São João dizer isso: filhinho, amai-vos, amai o próximo, amai a Deus, e se você isso fizer, você cumprirá toda a justiça. São João vai dizer na primeira carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, ele diz o quê? Que o amor afasta todo medo. Deixa eu ler aqui, tal qual ele afirma. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quantas vezes, meus santos? Não poucas vezes, muitas vezes, nós temos medo de nos entregar a Deus totalmente. Nós temos medo de perder a nossa vida se lhes formos fiéis, se abraçarmos com fidelidade a sua santíssima vontade. Nós temos medo, e se eu quebrar a cara? E se eu não for tão feliz como eu espero ser? Isto é, com outras palavras, você está dizendo o quê? E se eu me decepcionar? Mas quem ama a Deus não se decepciona. Ou até digo mais, quem ama não se decepciona, mesmo que ame alguém não amável, porque você que amou, você cresceu. Você que amou, você se assemelhou a Deus, mesmo que aquela pessoa tenha sido ingrata e não respondido com amor, o amor que a ela, àquela pessoa, você deu. Então, hoje, quando nós celebramos este apóstolo do amor, que amou generosamente nosso Senhor, que amou com radicalidade nosso Senhor, e que se santificou exatamente por causa disso, porque o amor é o caminho verdadeiro e mais seguro para a santidade. Peçamos a Deus a graça de amar de verdade, ao ponto de não sermos inconvenientes, de não cometermos injustiça, de não guardarmos rancor, de não nos alegrarmos com o mal, como diz São Paulo, ou como diz Santo Agostinho, refletindo esta realidade. E com esta frase de Santo Agostinho eu termino a homilia, que ele diz: ama e faz o que quiseres, se calares, calarás por amor. Se gritares,
gritarás com amor. Isso é quando você grita, quando nosso Senhor chicoteou os vendilhões no templo, ele chicoteou com amor. Quando nosso Senhor olhou para Pedro, né, e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como o mundo, não como Deus. Deus olhou para Pedro com ira amorosa e o exorcizou, afastando dele aqueles pensamentos demoníacos. Quando Jesus olhou para Judas, que o traíra, que o tinha traído, ele olhou com amor. Então ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás por amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Que São João Evangelista interceda por nós, para que nós abramos o nosso coração ao amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.